Seja muito bem-vindo ao canal do Professor Caleso Rosa, onde você entende cardiologia, aplica os conceitos e começa a aplicar e ter resultados na prática. Hoje a gente vai falar sobre um caso muito legal, um caso que aconteceu essa semana comigo, que foi indicado. E graças a Deus, o veterinário que atendeu, o clínico que me indicou, estava atento a isso. E eu quero que você fique atento também, porque o grande problema desta questão é que muitas vezes, pela falta de conhecimento, por conta disso não estar no seu radar, o clínico faz uma prescrição de antibiótico que compromete todo o diagnóstico e, consequentemente, vai comprometer o prognóstico também, que já é um prognóstico sombrio. E do que eu estou falando? De claudicação. O que um paciente que aparece mancando na clínica pode ter de doença cardíaca? Por isso que eu insisto que todo bom clínico precisa saber de cardiologia e hemodinâmica. Por isso esse canal te ajuda bastante, então já deixa seu like, se você não tiver inscrito, já clica para se inscrever, porque aqui tem conteúdo de valor postado toda santa semana para você já usar e ter resultados. E aí, sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês esse vídeo aqui deste paciente que chegou claudicando e o que isso tem a ver com o problema cardíaco. Então, olha só, um cão macho de meia idade que chega claudicando. Grande chance de ser esta doença que eu já vou mencionar com você. E para isso a gente vai na nossa tela de desenho. Se você já tem ideia do que seja, já deixa seu comentário aqui. Se você não tem ideia, fica atento, porque isso vai te ajudar bastante na prática, eu tenho certeza. Eu deixei desenhado aqui uma estrutura de uma célula endotelial, portanto, das válvulas cardíacas. Eu já deixei desenhado também aqui um coração para mostrar que esta questão pode acontecer na válvula mitral ou na válvula aórtica, as duas válvulas que são mais acometidas. E eu estou falando do quê? Estou falando de endocardite infecciosa. E o que pode levar à claudicação? Sim, pode. Inclusive pode levar a outras questões sistêmicas que não têm muito a ver com o coração, mas que são causadas por conta disso. Então vamos lá, o endotélio das válvulas ele é protegido, então não tem como a bactéria se instalar aqui. Mas muitas vezes, em diversas situações clínicas, a gente passa a ter uma lesão endotelial. Então essa lesão ela vai possibilitar a aderência de bactérias. E por quê? Por conta do seguinte: uma vez que está lesionado, vai haver liberação de fatores teciduais. Esses fatores teciduais vão liberar, vão ativar fatores de coagulação. Então, ele vai ativar o fator 7 vai ativar o fator 9, opa, 9, aqui eu escrevi errado, e vai ser ativado o fator 10. A ativação do fator 10 de coagulação, ele vai agir aqui, ó. Ele vai agir estimulando a protrombina a formar trombina. E a trombina vai ter duas ações, vem cá comigo. Primeira ação da trombina, ela vai ativar as plaquetas. O que é ativar a plaqueta? Plaqueta é uma célula que tem uma superfície lisa e uma vez ativada pela trombina, ela começa a ter superfície rugosa ou espículas. Para quê? Para aumentar a área de superfície. E a trombina também vai agir estimulando a conversão do fibrinogênio em polímeros de fibrina. O que esses polímeros de fibrina vão fazer? Escrevi errado aqui que eu vou escrevendo e anotando. Esses polímeros de fibrina, eles vão, na presença do fator von Willebrand, eles vão formar pontes cruzadas com as plaquetas, unindo as plaquetas. Logo, a gente vai ter a agregação plaquetária. Essa agregação plaquetária é especificamente o trombo. Uma vez que eu tenho a formação desse trombo, para que serve esse trombo aqui? Para vir aqui nesta região e estruturar essa célula endotelial. Só que uma vez que houve a formação do trombo, ele próprio vai ativar a liberação de adenosina difosfato e também vai ativar a liberação de tromboxano A2 para ativar mais plaquetas que vão formar mais trombo, e aí a gente fica num círculo vicioso aqui para aumentar a formação desse trombo. Uma vez que aumentou a formação desse trombo, começa a ter substâncias aqui que vão atrair as bactérias que têm uma substância química que é chamado de MS-CRAMS, que é uma sigla do inglês, que significa componentes de superfície microbiana que reconhecem moléculas de adesão.
E aí, algumas bactérias que têm receptores para essa substância aqui, por exemplo, Staphylococcus, ou seja, bactéria besta, Streptococcus, ah, Pseudomonas, Proteus, dentre outras bactérias, elas vão ser atraídas para esse trombo aqui que formou. E aí essas bactérias vão se aderir nessas células, gerando então a endocardite infecciosa. Então, quando ela acontece na válvula mitral, ela vai acontecer aqui na face atrial. Quando acontece na válvula aórtica, acontece na face ventricular. Vai formar vegetação. Lesões erosivas aqui nas válvulas que vão ocasionar o sopro, se for na mitral é para o átrio esquerdo, se for na válvula aórtica é para o ventrículo esquerdo, ou seja, o refluxo de sangue. Então, pacientes que apresentam sopro de uma hora para outra, ou que já tinham sopro, mas que esse sopro aumentou significativamente, você tem que ficar de olho porque isso pode representar endocardite, uma lesão da válvula por conta deste processo todo. E aí, uma vez que tem suspeita disso, o primeiro exame que a gente tem que fazer é o ecocard. Por quê? Porque ele vai mostrar a formação de lesões erosivas nas válvulas. Segundo, tem que fazer hemocultura. E aí que está o problema. Qual que é? Porque normalmente esse paciente tem febre. E aí, muitas vezes, na ausência de um diagnóstico e tudo mais, muitos clínicos mais afoitos começam a fazer antibiótico terapia. E o problema é exatamente esse, que daí quando vai para a hemocultura, eu tenho uma hemocultura negativa, eu não consigo ter a certeza da endocardite por conta disso. E também tem que prestar atenção, que eu deixei aqui por último, um último grupamento de bactérias que os estudos mostram que algumas vezes elas podem simplesmente dar hemocultura negativa, que são as Bartonelas. Por quê? Porque elas inibem o sistema imunológico, então deprime o sistema imunológico. E aí, o tratamento é com antibiótico terapia, com antibióticos que vão ter ação nessas bactérias, portanto, precisa também de cultura para a gente ter certeza. Mas a grande questão é que a antibiótico terapia tem que ser por período prolongado. Então, o antibiótico tem que ser por volta de 8 a 12 semanas. A gente está falando de 3 meses de antibiótico terapia, porque as bactérias costumam ficar protegidas pelas fibrinas aqui. Então, é difícil o antibiótico chegar e fazer efeito para melhorar esse processo. Por isso, por esses fatores todos, é que a endocardite infecciosa acaba sendo um processo com um prognóstico, no mínimo, reservado, muitas vezes sombrio. Demora para dar o diagnóstico, muitas vezes a hemocultura dá negativa, ou porque tem uma bactéria que deprime o sistema imunológico, ou porque algum colega um pouco mais afoito fez uma antibiótico terapia de forma desavisada, desordenada, então antes dos diagnósticos ser dado. E também porque é um caso que é difícil de fazer o antibiótico chegar lá e ter a ação que ele precisa, ainda mais nos tempos de resistência bacteriana, né, que a gente tem falado bastante nisso, justamente por conta do uso desordenado da antibiótico terapia. Mas você deve estar se perguntando, mas o que que isso tem a ver com a claudicação, professor? Porque você mostrou lá o labrador claudicando do início. Por que que eu teria que suspeitar de uma endocardite? Por quê? Justamente por conta deste modelo de adesão das bactérias nas células endoteliais lesadas junto com os grupamentos de fibrina e a bactéria ficar encapsulada nesta fibrina, portanto, com dificuldade do antibiótico agir, vai tendo a formação de complemento, ou seja, sistema antígeno-anticorpo, com ativação principalmente do complemento C3, da imunoglobulina G, imunoglobulina M. E essa formação destes imunocomplexos aqui, elas têm, dificilmente eles são solubilizados, principalmente quando tem fator reumatoide e outras substâncias que não conseguem, que vão dificultar a solubilização dos imunocomplexos. Esses imunocomplexos eles vão ficar justamente armazenados. A maior parte, tem estudo que mostra que 75% desses imunocomplexos vão ficar depositados nas articulações.
E esse mesmo estudo mostrou que 36% das vezes os imunocomplexos vão se ligar à membrana basal dos glomérulos, formando glomerulonefrite. É isso que a gente tem que ficar de olho. Então, como eu insisto com você, todo bom clínico tem que saber de cardiologia, e esse canal te ajuda para isso, porque é uma forma prática, didática, desenhada para você entender, ficar alerta e avisar outros colegas. Já compartilha esse vídeo, porque vai ajudar outros colegas que vão ficar muito gratos a você. E eu também vou te convidar a se inscrever no link abaixo, que é um grupo de espera no WhatsApp para cursos que eu ministro. Porque você sabe que eu lanço cursos de tempos em tempos, só que a demanda é muito alta e algumas vezes eu tenho que fechar a lista de inscrição e alguns colegas acabam ficando um pouco frustrados. Então eu dou prioridade sempre para quem está inscrito nesses grupos. Já clica, se inscreve. Se inscreve no canal também, se você ainda não o fez. E a gente se vê no próximo vídeo, que até lá a mão da graça de Deus repouse sobre cada um de nós, trazendo paz, saúde, harmonia e prosperidade. A gente se vê.